número 2. Nós vamos fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 12. Passada estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. E ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Deu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntou-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai. Também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. Para vir ao rei Assuero, feito cada um segundo a lei das mulheres, porque assim se cumpriu o dia das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, nós vamos hoje ministrar uma palavra sobre Ester.
E justamente precisamos voltar um pouquinho no texto para os irmãos entenderem o propósito em que foi colocado o livro de Esther na Bíblia. Entendeu? O propósito em que entrou a história de Esther. Então é preciso que os irmãos atentem um pouco, principalmente no início da minha fala, para que os irmãos entendam por que entrou esse livro aqui. Quando nós vamos comentar um assunto dentro da Bíblia, é preciso analisar, eu volto a repetir, como já disse aqui, o contexto histórico. Fica tranquilo, irmão. Pode ficar, fica tranquilo. Viu? É preciso analisar o contexto histórico do acontecimento, o que aconteceu na época, e justamente o propósito, por que aconteceu, levando em conta a cultura da época, a cultura e a situação política, justamente porque se envolve uma questão aqui política. E no meio de todos esses princípios aqui, desses acontecimentos, dentro da cultura, do contexto histórico, nós vemos a mão poderosa de Deus agindo de uma forma tremenda. Deus, nome de Deus não aparece, não se vê, mas a gente vê a ação poderosa de Deus. Então, veja bem, antes de iniciar a minha fala, nós vemos que o principal propósito do livro de Esther é proporcionar-nos, através da vida, da sua história, dos acontecimentos que a envolveu, e envolveu Mardoqueu, que era o seu primo, que a adotou quando ela ficou órfã de pai e mãe. Nós vemos aqui que uma união de Mardoqueu e Esther. Primeiro princípio, uma união dos dois, diante de uma situação complicada, diante de uma situação adversa. Ele estava enfrentando um problema muito sério, uma dificuldade muito grande, mas diante desta dificuldade, eles se unem os dois para passar e enfrentar esta dificuldade. Primeira lição aqui: as pessoas que se unem em um propósito têm a facilidade de vencer e atravessar maiores dificuldades. Sem a união, se não unir, fica difícil passar por uma fase difícil, por uma aflição, por um problema sério. Então está aqui um exemplo. Primeiro exemplo: Mardoqueu e Esther se uniram, e nesta união eles foram vencedores. O que nós aprendemos aqui com eles? Que quando nós unimos a nossa família, quando unimos na igreja, quando fazemos união, fica mais fácil vencer as dificuldades, as tribulações da vida. Aqui a segunda lição é que nós extraímos
é que a união dos dois nos revela um propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós lemos capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração e ele pede a Deus para que nós sejamos unidos, criamos um vínculo de união, assim como ele e o Pai é um. Eu vou explicar o porquê. Porque quando nós estudamos este livro, numa perspectiva espiritual e não histórica, nós entendemos aqui alguns pontos. Primeiro, Vaste, ela representa aqui Israel, que rejeitou o Rei Senhor Jesus. Preste atenção. Ela está aqui dentro de uma simbologia. Esther está representando a igreja, que foi formada e ela espera a sua união com o noivo, o Rei, o Senhor Jesus. Aí nós precisamos olhar por essa perspectiva. Quando nós observamos e aplicamos e analisamos o contexto geral do livro, olhando por estas duas perspectivas, nós vamos entender que no geral, no conteúdo deste livro, a vida de Esther, o livramento que Deus dá, a salvação de Deus aqui, é justamente demonstrando o poder de Deus em ação na vida da sua igreja, na vida do seu povo, no sentido geral do texto. Bom, eu quero começar aqui, e eu vou começar primeiro do lado, vamos dizer assim, do lado político, para mim pegar o início da caminhada aqui, para os irmãos entenderem. Quando nós lemos o primeiro versículo do capítulo 1 de Esther, esse versículo nos diz assim, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, por favor, porque eu vou ler aqui para você entender, para nós atuarmos no sentido geral, no contexto histórico da época. Está escrito assim: e sucedeu nos dias de Assuero, Artaxerxes I. Quando você lê em algumas Bíblias, e principalmente no rodapé, alguns comentários, está falando deste rei. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Eu quero que você observe que o seu reino se estendeu sobre 127 províncias. O seu reino se estendeu. A extensão era uma extensão que ia além dos limites do seu reinado naquela época inicialmente. Então veja bem, eu fiz questão de destacar esse texto, porque quando o rei Assuero, ele programa esta festa, não foi uma festinha pequenininha, não. Foi uma festa que toda a sua programação, do seu início ao fim, levou 180 dias. Por quê? Porque era uma festa dentro do propósito desta festa, que eu preciso analisar. O propósito desta festa era uma festa internacional. Ela estava atendendo 120 províncias, uma extensão do seu reino geral. Ele tinha um propósito com essa festa. Então preste atenção, para os irmãos entenderem. Quando o rei programou esta festa, naquela época, porque quando você pensa hoje, você manda um convite lá para os Estados Unidos, entendeu?
Ele chega lá daqui a pouquinho, via internet. Mas naquele tempo, 400 anos antes de Cristo, um convite para chegar na última província levava tempos. Entre a programação da festa e o encerramento, e quando começou a chegar os convidados, levou tempo, por isso a festa foi 6 meses, 180 dias. É que às vezes a gente lê a Bíblia e não atenta para esses detalhes. Segundo, quando houve a festa, iniciou a festa, eu quero que você observe comigo, versículo de número 3, vamos lá. No versículo de número 3, está na tela, no 3º ano de seu reinado, ele fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média, e os maiores, preste atenção à expressão bíblica, e os maiores senhores das províncias estavam presentes. Maiores senhores das 127 províncias. Aqui tem algum detalhe aqui, os irmãos precisam entenderem. Vejam bem. Primeiro, quando o rei, ele programa essa festa no 3º ano, havia levantado 2 revoltas no seu reino, em algumas províncias. O rei sufocou, dominou, ele foi vitorioso. Isso levou a ele a oferecer um grande banquete. Primeiro propósito, porque ele teve vitória. Ele se sentiu poderoso em sufocar aquelas revoltas que tiveram no seu império, e ele então sentiu o desejo de oferecer um banquete, uma festa, e ele convida os maiores senhores da província. Qual o propósito, rei? Primeiro, quando se estuda a história, ele tinha um propósito. Ele não se contentava com os limites do seu império. O propósito do rei era entrar e invadir a Grécia. Ele queria um domínio maior. Mas para ele dominar a Grécia, como era a sua intenção, ele teria que mostrar o seu poder para todos os seus senhores. Ele teria que mostrar a glória do seu reino para todos os seus senhores. Ele teria que mostrar a autoridade que ele tinha para que os seus senhores, lá nos rincões aonde ele estivesse do seu reino, ia tremer e temer diante da sua autoridade. Estão entendendo? Porque são detalhes que a gente observa. Segundo, eu quero observar com os irmãos que quando nós lemos o versículo de número, quando nós lemos aqui este texto, o que acontece a esta altura? Ele dá a festa e ele respeita o princípio cultural de cada província. Porque entenda bem, ele havia conquistado essas províncias com o poder do seu exército. As mais distantes tinham o seu modo de viver, a sua cultura. Eu só vou dar um exemplo para os irmãos, para você entender. Um exemplo. Dentro da cultura e os costumes dos gregos, a pessoa que era recebido na sua casa ou em uma reunião, ele era obrigado a beber vinho com eles. A primeira rodada ali, eles eram obrigados a beber vinho.
Se não bebesse o vinho, eles eram convidados a se retirar. Então, dentro daquela cultura, você chegava em uma reunião, eles estavam bebendo vinho, a sua obrigação era beber vinho com eles. Senão, se você... Não, eu não bebo vinho, então você é convidado a retirar. Aos romanos, já era um costume diferente. As pessoas não eram obrigadas a beber o vinho. Outros já bebiam o vinho apenas no ato da refeição. Respeitando a cultura de cada um, o rei, ele estabeleceu que ninguém era forçado a beber vinho naquela festa ali. Era uma questão que a pessoa, lá naquela cultura, naquela época ali, no meio deles, então eles não deveriam beber vinho forçado, era espontâneo. Agora veja bem, o rei, ele está num banquete, ele está fazendo uma festa, ele está expondo a sua riqueza, para que todos os senhores das províncias, eles entendam que ele tem o poder, que ele tem a riqueza, que ele tem a glória, que ele tem o poder de conquistar, que ele tem o domínio. Agora, o que acontece? O que começa na história aqui? Leia comigo o versículo de número... Deixa eu ver aqui que eu preciso atualizar aqui. Versículo de número 9. Leia comigo o versículo de número 9. O que acontece nessa história, nesse ato da história? Sim. Pode deixar, criança, poder, fica tranquilo, deixa. Criança, às vezes, faz isso mesmo. Não, fica tranquilo, preocupa não. Enquanto o rei estava num banquete, porque nesse banquete era só os homens que entravam, foi feito para os homens. O que Vasti faz? Por que ela faz? Primeiro, era uma mulher arrogante, cruel, insubmissa. A Assuero tinha problema com a mulher, com a rainha. O que ela faz? Paralelo ao rei, ela promove também um banquete lá no palácio. Está escrito aqui. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Ela também fez um banquete. Deixa eu só te explicar aqui. Não procede, com todo respeito ao escritor, não procede que Vasti não se apresentou ao banquete do rei quando ele a chamou, porque ela estava grávida. É porque ela estava também num banquete. Se ela estivesse grávida, ela não tinha promovido um banquete. Ela não ia se expor, como algumas pessoas, escritores dizem. As mulheres naquela época, falando dentro daquela cultura, você tem que voltar lá 400 anos antes de Cristo para você entender. Elas eram inteiramente submissas, recatadas, respeitava, e principalmente uma rainha. Ela não se expunha assim, mas ela fez isso. Então veja bem, aqui entra uma questão
que quando o rei a chama, manda buscar, era os seus oficiais que trabalhavam com ele dentro do palácio, que cuidava dele, era chamado eunucos. Não era qualquer pessoa. Ela recusa em comparecer. Aí eu quero que você preste atenção. Se ela fosse considerar, por causa disso que nós temos que estudar a Bíblia e entender. E às vezes o contexto em que se estuda, você precisa analisar alguns pontos. Ali tinha 127 províncias, nós temos aqui. Pessoas de pensamentos diferentes, cultura diferente, costumes diferentes. E o rei estava dando aquele banquete porque ele tinha um propósito. Eu já disse o propósito. E quando ele a chama, ele quer mostrar para todos os seus senhores que o seu reino é consolidado. A rainha ia entrar ali e ia mostrar que ela era submissa, que ele tinha autoridade. Ele estava demonstrando em todos os sentidos a sua glória, o seu poder e a autoridade que ele tinha no seu reino. Não era simplesmente quebrar uma regra da cultura local. Ela estava quebrando uma regra internacional. O fato dela não atender o rei, todo mundo ia olhar para ele e dizer assim: a sua autoridade dentro da sua casa, acabou. É o que ia transparecer. Se ele não pode mandar e governar com uma rainha aqui, ele vai mandar lá na última província dos rincões. Entendam a mensagem. Aqui que começa o princípio. Aí eu quero destacar para os irmãos o que a palavra do Senhor ela nos mostra. É aqui que entra alguns detalhes. Primeiro, e parece que é Provérbios 14, versículo de número 1. Confere comigo. Diz que a mulher sábia, o que ela faz? A mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica, ela conserva a sua casa de pé. A mulher sábia, ela protege a sua família. A mulher sábia, às vezes ela sofre algumas coisas para não deixar que a sua família, a estrutura do seu lar seja afetada. A arrogância dela, a insubmissão dela, a autoridade do seu marido destruiu a sua casa. Fica aí uma dica e um conselho. Mantenha a sua casa edificada, mantenha a sua casa consolidada, inclina mais a ouvir do que dar ordem, porque isto evita muitos problemas. Se Vasti tivesse ouvido, ela teria evitado sérias consequências para ela e para o reino naquela época. Então observe bem que quando surge esta história, aí veja bem o que nós observamos aqui nesse texto. Versículo de número 1 do capítulo de número 2, começa aqui algo interessante, e eu quero que você entenda, veja bem. Tudo isso acontece até aqui nesta história.
Parece que Deus está agindo nesta situação. Eu quero dizer para você que não. Por quê? Eu quero que você entenda, Deus não induz uma pessoa ao erro. Deus não precisa levar uma pessoa a errar para tirar ele do lugar e levantar outro para colocar no lugar. Deus tem N maneiras de agir. Deus tem formas diversas de agir. Quando chega aqui no capítulo de número 2, o versículo de número 1, está escrito assim: passado estas coisas, e apaziguado já o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vaste, e do que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Quando diz aqui que havia decretado, eu quero que você analise bem, o que ele havia decretado a seu respeito. O que o rei decretou a seu respeito? Vamos lá no versículo 19, versículo 20 do capítulo 1, para você entender. Eu estou indo bem devagar, para você acompanhar o meu raciocínio. Quando eu leio o versículo 19, o versículo 20, os conselheiros do rei, o rei era cercado por conselheiros, e naquela época eram pessoas que estudavam, astrólogos, adivinhos, pessoas que se dizem versados no conhecimento dos tempos, e orientavam e aconselhavam o rei. E ele tomava a decisão baseado na maioria dos conselhos que se davam. Como Vaste era uma mulher cruel, ela não era fácil, parecida assim com Jezabel, ele já sabia, ao dar o conselho, ele já diz assim, versículo 19: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, uma lei, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que esta lei, outra lei criada, não mude esta. Porque você, para mudar uma lei, você não pode cancelar ela. Você cria outra, mudando, modificando aquela. Como ele já sabia que, passado o furor do rei, ele ia sentir falta de Vaste, ele poderia mudar uma lei, revogando aquela, modificando aquela, abrindo uma brecha para ela voltar ao palácio. Então ele já diz aqui, pede ao rei para ele sancionar uma lei, um edito, viu? Que não poderia, esta lei não poderia revogar. Aí veja bem, e que Vaste não entre mais, que não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Acabou a oportunidade para esta mulher. Fechou-se as portas para ela. O que eu quero dizer aqui? Qual é a lição que nós tiramos aqui? Veja bem, as oportunidades, elas passam na nossa frente. Cabe você aproveitar a oportunidade, agarrá-la e segurá-la e valorizá-la. Existe uma expressão aí fora que eles dizem o seguinte, modo de dizer, provérbio: o cavalo passou arriado para fulano, ele perdeu a oportunidade. Você já viu alguém dizer isso? As oportunidades, elas surgem para você, elas passam à nossa frente, e aí cabe a nós
através da nossa sabedoria, da nossa prudência, do zelo do nosso coração e discernimento, entender esta oportunidade que está surgindo e agarrá-la. Ela perdeu uma grande oportunidade. E por que perdeu? Porque o seu coração estava cheio de altivez, de soberba, de orgulho. Ela não era submissa. Isso a levou a perder uma grande oportunidade. Quando nós lemos o versículo de número 20, o versículo de número 20 nos diz assim: e ouvindo-se um mandado que o rei decretar em todo o seu reino, aí diz assim, entre parênteses, porque é grande. O reino não era pequeno. A festa ali, como eu já disse, eu volto a dizer para você entender, era uma festa no sentido internacional. Tinha pessoas de todas as províncias. Todas as mulheres, darão honra seus maridos, desde a maior até a menor. Você sabe por que ela teria que entrar ali? É porque justamente não era uma festa dentro dos limites de Suzã, da Síria. Não. Era uma festa que o âmbito era internacional. Por isso ele a chamou. É o que às vezes as pessoas não prestam atenção. Aí você encontra comentários diversos. E a gente chega à conclusão quando você encontra alguém que concorda com o seu raciocínio. Então, existem N comentários. Escritores que eles comentam. Mas aqui eu estou pegando, dentro da Bíblia, o princípio das Sagradas Escrituras e mostrando o propósito aqui nesse texto. Quando chega a esta altura, que ele lança, que ele escreve e manda a lei para todas as províncias, todas as mulheres entendem que uma transgressão a uma ordem lógica e legal do marido, elas seriam punidas à semelhança de Vaste. Aí o rei tem que mostrar realmente o seu poder, a sua autoridade, valendo ali para ele alcançar o seu objetivo. Quando nós analisamos aqui, existe aqui alguns princípios, porque nós estamos falando do contexto político. É o pano de fundo da história de Esther. Eu não estou falando ainda de Esther. Agora, eu estou explicando isso aqui, porque isso aqui dá linha para chegar a Esther. A preocupação do Espírito Santo em inspirar e levar os autores a reconhecer este livro dentro da canonicidade, palavra meia complicada, é que justamente ele está incluso aqui nos livros canônicos, porque Deus tem um propósito de mostrar como ele trabalha na vida daqueles que confiam nele e na vida daqueles que dependem dele, como ele trabalhou na vida de Esther. Então Deus não está preocupado em mostrar os acontecimentos como eu estou explicando aqui. O propósito aqui é de mostrar a ação divina, a ação de Deus poderosa sobre a vida de Esther. Essa que é a preocupação. Então eu estou explicando para você entender. Quando nós chegamos aqui, prosseguimos no capítulo 2,
o versículo de número 2, está escrito assim: então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e põe o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhe os seus enfeites. Aí veja bem, para ocupar o lugar da rainha que foi deposta, eles teriam que procurar várias moças belas, virgens, e dentre estas, elas receberiam um cuidado especial, e o rei ia escolher uma delas para ocupar o lugar de Vaste. Aí eu quero que você entenda que, mais uma vez eu vou frisar isso aqui, porque nós somos acostumados a colocar isso diante de Deus, e Deus não precisa disso. Deus não precisava induzir Vaste para levantar Esther e colocar Esther nessa posição. Deus é poderoso, Deus levanta, Deus exalta, Deus age. Aí veja bem, por que Deus age nessa circunstância? Deus age por causa da dureza do coração da pessoa. Ele abre espaço para Deus agir de uma outra forma. Ou a pessoa que rejeita o propósito de Deus, dá oportunidade de Deus agir a outros, na vida de outros. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não vai te obrigar a aceitar o propósito dele. O propósito é na sua vida. Mas se você rejeita e diz: Deus, eu não quero. Bom, não quer? Então alguém vai aceitar esse propósito e Deus vai honrar ele. Agora, Deus não precisa rejeitar uma pessoa para colocar. Eu vejo pregadores pregando, por exemplo, que precisou Deus matar Uzias para levantar Isaías. Deus precisou matar Moisés para levantar Josué. Olha, que Deus é esse, que ele tem que matar um para colocar o outro no lugar. Ele não tem o poder de... Então são ideias que se criam injusta e coloca Deus numa posição injusta. E Deus não é injusto. Deus não é injusto. Agora Deus age em cima da disponibilidade de cada coração. Deus já conhece a predisposição do coração de uma pessoa em aceitar o propósito de Deus, a vontade de Deus, e conhece a predisposição de um coração de rejeitar e endurecer diante da ação divina, como Deus já conhecia o coração de Vaste, a sua arrogância, a sua soberba, a sua rebelião. Enquanto o rei estava fazendo um banquete, ela estava fazendo outro, em submissão, competição. Entendam que, quando nós observamos, aqui que entra a questão. Quando nós comparamos nesta história, Vaste e Esther. Vaste era uma rainha. Quem era Esther? Uma órfã, uma filha sem pai e sem mãe. Segundo, era uma estrangeira. Era uma mulher que estava vivendo numa terra que não era dela. Desconhecida. Tudo era
ao contrário para Esther. Todas as coisas eram desfavoráveis a ela. Mas eu quero te dizer, quando existe um coração disponível, quando existe um coração humilde, quando existe um coração voltado para Deus, como era o de Esther, há aqui uma abertura para Deus agir e mudar situações complicadas. Esta é a primeira lição que nós aprendemos. Irmão, cultive a humildade no seu coração. Cultive em seu coração a graça de Deus. Ainda que nada seja favorável, ainda que o vento não sopra a favor da situação, creia no poder de Deus. Acredite na ação divina em seu favor. Ainda que tudo parece remoto, impossível de acontecer, você pode ver a mão de Deus agindo e mudando a situação, como Deus começou a agir na vida de Esther. Aí preste atenção. Surge a oportunidade. Como que surgiu a oportunidade? Vasti foi rejeitada pelo rei, não tem mais oportunidade. Aí chama N moças. Aí veja bem, chegou a notícia para Esther. Estão admitindo moças lindas, bonitas, para um concurso aí, para concorrer para ser a rainha de Assuero. Talvez por um instante Esther olhou para ela e disse: eu, uma judia, uma estrangeira, eu não sou desta terra. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho expressão. Mas acontece aqui primeiro a sabedoria. A oportunidade estava passando e ela disse: eu não posso perder a oportunidade. Quantas oportunidades Deus já colocou diante de nós? Quantas oportunidades já veio na nossa mão? E às vezes nós fechamos os olhos, não somos humildes o suficiente, ou depois não acreditamos o suficiente no nosso potencial. Você não acredita nem em você mesmo. Quem vai acreditar em você? Deus quer que você se levante com ousadia, com intrepidez, e acredita que você é filho de Deus, que você é uma filha de Deus, que você tem uma oportunidade de Deus, e que Deus vai agir em seu favor, que você não vai ficar humilhado, que você não vai sofrer, que Deus vai te honrar. Ela se candidatou, e quando ela chega, primeiro, o chefe das mulheres olha para ela e acha graça nela. Aqui tem uma certa profundidade aqui. O Espírito Santo de Deus, ele olha para você. Talvez você olhe assim: eu sou tão feinho que eu tenho que ficar lá nos cantos escondido. Complexo de inferioridade. Eu não sou capaz. Mas o Espírito Santo está olhando para você, está dizendo: você serve para estar no palácio do rei. Eu acho graça em você, ainda que fulano não ache, que ciclano não ache, que seu vizinho não acha, que seu parente não acha graça, mas o Espírito Santo está achando graça em você. Esta noite ele está revelando que ele tem um cuidado especial com a sua vida. Ele tem algo especial para aplicar no seu coração. Ele tem algo especial para te revelar. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer cuidar dos mínimos detalhes. Preste atenção.
quando Esther chegou, ofereceu a ela alimento qualificado para contribuir com a sua beleza, com a sua pele, com a sua estética. Ele ofereceu a ela joias, para que ela ficasse bonita, linda. Ofereceu a ela cosméticos, 6 meses de azeite, 6 meses de cosméticos. Você sabe por quê? Para tirar as rugas, os cravos, as espinhas, a sujeira da pele. Porque quando ela apresentasse diante do rei, ela teria que ser aceita por ele. Deixa eu te revelar algo, o que isso significa. O Espírito Santo de Deus, ele está cuidando desta Esther que está aqui. Ele está aplicando a unção do Espírito, a graça de Deus. O cosmético é a linguagem figurada, é um cosmético espiritual. Ele está tirando as rugas, as espinhas, os cravos do pecado, a sujeira da pele, porque ele tem que apresentar esta Esther, a noiva do Cordeiro, esta noiva do Rei Jesus, bela, linda e bonita, porque quando ele olha para ela, da mesma forma, ele deve achar graça, e ela deve conquistar graça aos seus olhos. Por causa disso, Esther, ela abriu mão da sua família, ela foi uma mulher corajosa, aceitou o desafio, ela saiu do meio da sua casa, e aquela moça, ela tinha tudo para ser complexada. Ela foi criada pelo primo Mardoqueu. Ela não tinha pai para conversar com ela. Ela não tinha mãe para aconselhar. Ela não tinha os pais para orientá-la. Então, como aquela moça saiu? É porque ela teve confiança no Deus de Israel. Eu vou, mas a minha vitória é Deus quem vai me dar. Quantos creem que é Deus que vai te dar vitória na sua luta, nesse desafio que você está enfrentando, nessa dificuldade que você está passando? Você deve crer na ajuda do Espírito Santo, na graça de Deus. Ele está cuidando de ti, Ele está tendo um cuidado especial com você, porque Ele quer te apresentar diante de Deus. Aleluia! Este é o significado literal das Sagradas Escrituras. Vejam bem, a palavra do Senhor nos diz que quando Esther, ela foi para o período de preparação, o seu primo Mardoqueu deu um conselho a ela. Porque veja bem, irmãos, eu sempre falo com essa igreja, vou abrir um parênteses aqui. E principalmente nós, eu estou dizendo nós, porque nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, você tem o coração cheio do amor de Deus. Tem ou não tem? Quantos aqui tem o coração cheio do amor de Deus? Você é a pessoa que é o representante de Deus. Você é a pessoa que mais pratica o amor, a generosidade. Porque se as pessoas não encontrar amor na sua vida, não encontrar misericórdia na sua vida como servo de Deus, um representante de Deus, na vida de quem eles irão encontrar? Se você não amar, se você não abraçar, se você não recepcionar cordialmente, fraternalmente, quem é que vai fazer isto? E eu quero que você entenda, aí fora tem muitas pessoas que eles não precisam de muito, eles precisam apenas de um abraço sincero, verdadeiro, puro, sem interesse,
Porque aí fora, quando se dá um abraço, é por interesse. Cuidado. Mas você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, você é o representante de Deus. Então você mostra realmente o amor de Deus, a graça de Deus que está em você, que você é um servo de Deus, você vive e realmente pratica isso na sua vida. Então preste atenção, qualquer pessoa que entrar neste templo, qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer nacionalidade, de qualquer nível cultural, você deve abrir esse sorriso Colgate para esta pessoa. Você deve abraçá-lo e receber como servo e como serva de Deus que você é. É o mandamento de Deus. Mas Mardoqueu sabia que lá não era assim. Então ele chamou e disse assim: ó, você vai, mas você não revela quem você é. Você não diz que você é judia. Porque se ela falasse que era judia, eles iam perseguir ela. Ela ia sofrer discriminação por causa da sua nacionalidade. Ela era como cativa ali. Eles foram transportados como prisioneiros, como cativos. Ela, bico fechado. Ninguém sabia. Mardoqueu passava lá na casa das mulheres no jardim e ouvia a notícia para saber como ela estava. Aí, irmãos, é que a gente vê a mão de Deus operando. Deus estava agindo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que Deus faz na vida de uma pessoa que Deus brada de uma forma tremenda. E todo mundo vê. Mas tem coisas que Deus vai fazendo secretamente. A pessoa não percebe, mas a mão de Deus está ali agindo. A mão de Deus está trabalhando. Ninguém via Deus agir na vida de Esther. Ninguém via Deus agir ali em Suzã, no palácio real. Mas a mão poderosa de Deus estava trabalhando ali. Este Deus tem uma mão poderosa, tem um braço forte que trabalha, que age, assim como agiu na vida de Esther, em favor da vida de Esther. Deus também está agindo na sua vida. Creia, acredite, receba da parte de Deus o propósito que Deus tem na sua vida, ainda que ele seja um propósito árduo, ainda que seja um difícil, ainda que você tenha que abrir mão de algo, mas saiba que mais tarde Deus vai te recompensar, como recompensou Esther. E como foi grande a recompensa de Esther. E quando chegou o dia, está escrito aí no versículo de número 12, e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, um ano, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres, purificação da pele. Olha, aí veja bem, 6 meses no óleo, em mirra, mais 6 meses cuidando ali, viu? Com as especiarias, para que quando ela fosse apresentada ao rei, ela fosse aceita pelo rei. Aqui demanda algo aqui, preço que se paga. Ela foi privada da convivência do seu primo e os seus parentes que estavam ali. Ela estava numa coisa entre hipoteticamente, preste atenção, hipoteticamente, poderia não ser aprovada. Se ela fosse pensar,
de forma negativa, ela ia dizer assim: eu ficar lá um ano, e depois, se eu não for aceito, eu vou perder um ano. Quantos pensam na derrota antes de entrar na batalha, na guerra? Quantos pensam no fracasso antes de aceitar o desafio? Mas aqui está um exemplo de uma pessoa de garra, determinada, de uma pessoa que tem confiança em Deus, de uma pessoa que depende da ação divina. Quantos dependem da ação de Deus na sua vida? Você está vivendo um desafio, creia que Deus vai entrar com você nesse desafio. Se você está vivendo uma batalha, creia na vitória. No final desta batalha, você não vai ficar decepcionado, você não vai sofrer derrota, porque existe um Deus que te dá vitória. Não pensa de forma negativa. Terceiro, esta mulher, Esther, ela foi paciente. Esperou um ano para chegar na presença do rei. Quantos abandonam, saem do propósito antes? Quantos rejeitam o desafio antes? Lembra o que diz lá em Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas. Ah, irmão, se há tempo para todas as coisas, chegou o tempo de Esther. Ela foi paciente. Ela foi compreensiva. Ela aprendeu a esperar em Deus. Fica na paciência. Se o Espírito Santo te colocou no óleo, e fica aí 6 meses no óleo, Ele está te preparando para uma coisa melhor. Ele está preparando para uma vitória maior. Óleo aqui significa você ficar debaixo da graça de Deus, ficar debaixo da dependência de Deus, ficar na sujeição da vontade do Espírito Santo. Esther ficou debaixo da direção do Espírito Santo. O que vai acontecer na minha vida, só Deus sabe na hora que eu chegar diante do rei. O que eu tenho que fazer é ficar aqui. E aí a palavra do Senhor nos diz que chegou o dia, versículo de número 17, chegou o dia daquelas moças se apresentarem diante do rei. Ah, irmão, imagine o dia que você vai apresentar diante do rei. É o dia da sua vitória. Chegou o dia. Imagine o coração de Esther batendo, acelerado. O que vai ser? Qual vai ser o desfecho final? O que vai acontecer? Tudo isso passa na nossa mente. Às vezes é essa hora que a fé, ela começa a tremer, ela começa a vacilar. Aí você precisa dizer: não, o meu Deus não falha, o meu Deus é fiel. Ainda que eu sou infiel, ainda que eu sou fraco, mas o meu Deus é fiel, e Ele não falha com as suas promessas. Quantos creem nas promessas de Deus? Levante a sua mão e diga para Ele nesta noite: diz, Deus, eu creio nas tuas promessas, e elas irão cumprir na minha vida. O Senhor há de me honrar para a glória do teu nome. Glória a Deus. Aí o versículo de número 17 nos diz assim: e o rei, vamos pegar o 16, assim foi levada Esther ao rei Assuero e a casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o quê? Que ela alcançou? O que ela alcançou? Graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele estende a mão e coloca a coroa real
sobre a sua cabeça e a faz rainha em lugar de Vaste. O que causou isso aqui? O que causou essa oportunidade para Esther? A dureza de coração de Vaste. A dureza de uns causa oportunidade para outros. A queda de uns serve para Deus levantar outros. Porém, não precisava de Deus fazer isso. Não foi Deus quem fez. Foi a própria astúcia dela, de Vaste. E Esther aproveitou a oportunidade que passou. Deus tem uma oportunidade para ti. Deus vai passar com oportunidade na sua frente. E você não pode perdê-la. Agora entenda bem. Deus tem um propósito para cada pessoa. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Ao desenrolar deste propósito, nós não sabemos. Vocês sabem, conhecem, não dá tempo, o tempo já está acabando, mas a história de José, do Egito. Quem era José? Era um rapaz, pastor de ovelha. Mas Deus tinha um propósito na sua vida, que ele seria o segundo governador do Egito. Se Deus chegasse e sentasse com José e contasse a sua história para ele, quando ele era ainda adolescente, ó José, eu vou te contar o que vai acontecer, você vai ser o segundo governador do Egito, mas olha, seus irmãos vão te vender, os seus irmãos vão querer te matar, os seus irmãos vão te colocar dentro de um calabouço, de inveja do que eu tenho na sua vida, inveja do amor do seu pai, eles vão te perseguir, eles vão te vender como escravo, você vai ser escravo no Egito, você vai trabalhar como escravo, você vai ser vendido numa banca de escravo, depois você vai ser preso lá numa masmorra, você vai ficar lá. Ah, se Deus contasse toda essa história para José, que ia acontecendo ao longo dos anos, até ele chegar no trono, José ia falar assim: não, eu não quero o seu propósito, eu não aceito, eu não quero, eu não aceito o propósito. Mas você sabe como que Deus vai revelando? A cada dia que passa, a cada dia que vai virando, Deus vai deixando os acontecimentos acontecer. Existem acontecimentos bons, de glória, mas existem acontecimentos ruins aos nossos olhos, ao nosso modo de ver. Mas todos aqueles acontecimentos ruins que aconteceram na vida de José, era Deus dando um empurrão na vida dele, para ele chegar mais depressa no trono, para ele sentar do lado do governador do Egito e cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você ainda não entendeu o propósito completo como Deus tinha um propósito na vida de Esther. Deus usou e sustentou aquela mulher e ajuda a sua vida. Ela não sabia do propósito que Deus tinha na sua vida. Ela era órfã. Mas Deus é Deus do órfão. Deus é Deus da viúva. Deus é Deus do desamparado. Deus é Deus daquele que é fraco. Deus levanta ele, sustenta, e Deus dá vitória. Eu vou encerrar aqui, porque a hora não permite. Esther foi para o palácio, estava vivendo no palácio, 1000 maravilhas, rainha. Mas Esther era uma pessoa humilde. Deixa eu te falar algo aqui, irmão. Quando Deus te abençoar, em todos os sentidos, eu estou pregando para você um Deus que age em causas impossíveis, como agiu na causa de Esther. Eu estou pregando para você um Deus que faz coisas tremendas. Um Deus que age de forma maravilhosa. Eu quero que você creia nisto. Creia neste Deus. Acredite no poder dele. Veja o poder dele agindo em seu favor. Em qualquer circunstância que você esteja nela, ainda que seja difícil, impossível, para mim, para você, mas para o braço poderoso de Deus não é impossível.
Deus vai agir por sua causa. Mas preste atenção uma coisa: o dia que Deus te exaltar, o dia que Deus mudar a situação, não deixe o seu coração, o seu espírito se elevar. Continue humilde, dando glória a Deus. Não esquece nunca do que Deus fez por você, da forma que Deus mudou a sua vida. Esther não esqueceu. Ela estava lá no palácio, vivendo o melhor momento da sua vida, o melhor momento de glória da sua vida, uma órfã sem pai, sem mãe, mas Deus a pegou e a colocou lá. Mas quando ela chega lá, Deus tem um propósito com a vida dela. Levanta um inimigo para destruí-la e destruir os seus irmãos, o seu povo. O seu primo vai lá para a porta do palácio. Deus entra com providência, porque Deus sabe trabalhar. Por causa disso, irmão, quando eu leio história, estudo texto como este, meu coração enche de glória. Eu vou te explicar o porquê. As horas estão passando, eu estou com pressa para encerrar aqui. O inimigo pode te cercar à sua direita, ele pode te cercar à sua esquerda, porque tem pessoas más, tem pessoas ruins. Ele não quer ver a sua alegria, ele não quer ver a sua felicidade, ele não quer ver a sua prosperidade. Ele tem inveja de que você tem, ele inveja a sua família, ele inveja o seu carro, e ele então começa a trabalhar para te destruir, e destrói mesmo. Tem pessoas que estão destruídas, porque não crê no poder de Deus, na ação divina. Mas aquele que crê em Deus, no poder de Deus, pode vir a inveja, as pessoas podem te cercar de um lado, atrapalhar seu negócio de um jeito, de outro, mas Deus vai colocar a mão por cima, a coisa vai para frente, ela vai andar. As pessoas podem trabalhar para ver a sua família destruída no pó, mas Deus vai mantê-la de pé. O inimigo vai ver que você tem fé em Deus, e Deus está trabalhando por você. Ele não pode contra Deus. Você é fraco, você é pequeno, você não pode, mas você tem um Deus grande que pode, que faz, que livra, que salva, que levanta. Você pode levantar sua mão e glorificar esse Deus, porque Ele faz isso na sua vida. Mardoqueu ia para a porta do palácio, e ele ficava lá para ver Esther. E um certo dia, 2 guardas de confiança do rei estavam fazendo um comentário que eles iam matar o rei, ia destruir o rei. Mardoqueu ouviu aquilo, chamou Esther e contou para ela, e ela fez saber o rei aquela trama daqueles 2 guardas. Aquilo ficou escrito nas crônicas. O rei não deu muita importância para Mardoqueu naquela hora, mas era providência divina. Deus não aparece, mas a mão de Deus está lá trabalhando. A mão de Deus está agindo, você não está vendo, mas Deus está lá trabalhando. Deus estava trabalhando. Levanta o inimigo. Maalamã, o primeiro ministro do rei, ele levanta para destruir Mardoqueu, porque quando ele passava, todos inclinavam e adoravam ele, menos Mardoqueu. Mardoqueu ficava reto, e ele ficava intrigado, com raiva. Por que razão? Porque Mardoqueu, ele só inclinava diante do Deus do céu. Ele não se inclinava diante de mais ninguém. Ele só adorava o Deus do céu. Ele não prestava continência para ninguém. Aquele camarada ficou furioso. Esse judeu estrangeiro que está aqui na nossa terra, ele vai ver comigo. Ele preparou uma forca e disse: eu vou pedir o rei
para enforcar esse homem e matar ele na forca. Preparou. Você sabe, o diabo, ele trabalha assim. Quando ele vê você alegre, feliz, sorridente, prosperando, ele começa a futucar. Futuca um, futuca outro, para te ver triste, para te ver para baixo, para te ver arrasado. Aí que é a hora de você clamar a Deus, e o poder de Deus vem sobre a sua vida e te dá o livramento. Ele tramou. O que Deus fez? Aquela noite, Deus tirou o sono do rei. Veja como Deus trabalha. O rei está lendo as crônicas, e ele começa a ler de Mardoqueu, que foi o homem que denunciou os guardas, que estava tramando contra a sua vida. De manhã, ele manda chamar e pergunta: quem é este homem? É um judeu que está aí. É um judeu que está aí. Olha, que ele então já tinha tramado a morte de todo mundo, já tinha vendido. Foi lá o rei: olha, disse, tem uns judeus aí, uns estrangeiros aí, que estão dando trabalho no seu reino. Olha, eu te sugiro que vai entrar muito dinheiro para os cofres do rei. Manda matar todo mundo. O rei assinou porque ele era o homem de confiança, mas ele estava tramando contra Mardoqueu e os judeus que estavam ali. Só que até então Esther não tinha revelado que ela era judia, que ela estava ali. Mardoqueu, naquela época as pessoas demonstravam a sua humilhação diante de Deus, assim: rasgava suas vestes, colocava cinza na cabeça e se humilhava. Ele foi lá para a porta do palácio e ficou lá com cinzas na cabeça. Esther olhou e mandou alguém lá ver o que está acontecendo, Mardoqueu. Mardoqueu disse assim: olha, força da expressão, todos nós fomos vendidos, inclusive você, para serem mortos. A única pessoa que pode levantar em nosso favor é tu. Se tu se calares, o livramento virá de outra parte. Deus não vai deixar nós perecermos, mas Deus te colocou aí para te usar. Entenda o propósito de Deus. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres e usa dentro do seu plano, dentro da sua vontade. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você precisa descobrir e entender qual é o propósito de Deus. A Esther mandou falar com ele: olha, amanhã nós vamos começar um jejum e oração, porque o jejum é uma forma mais intensa quando você abstém de um alimento. Não é ficar sem comer, tem um propósito. Sem propósito é ficar sem comer. Mas quando você diz: hoje eu não vou comer até tantas horas, eu quero demonstrar para Deus que eu dependo da ajuda dele nesta situação. Você fica em jejum. É uma demonstração intensa que você precisa de um agir de Deus. É uma forma de demonstrar. Ela disse: preste atenção, hein? Ela jejuou 3 dias. Eu não estou aconselhando ninguém que jejuar aqui 3 dias, não. Ela e Mardoqueu ficou 3 dias em jejum. Entendeu? Depende do seu propósito, das suas condições. Eles ficaram 3 dias jejuando e orando antes de apresentar ao rei. Ela disse: olha, eu preciso do favor divino. E ela demonstrou isso orando e jejuando. Você sabe o que eu aprendo aqui? Ela não esqueceu dos seus irmãos. Ela poderia te dizer: eu estou tranquila, eu estou no palácio, eu não tenho que preocupar com ninguém. Ela não era egoísta. Quando Deus te exaltar, não deixe o orgulho, a soberba entrar no seu coração. Continue humilde. Deus se agrada da humildade, do propósito.
ela jejuou e no final ela convidou o rei para um banquete na sua casa. E quando ela convida o rei para o banquete, ela convida também Amã. Dá o primeiro dia do banquete, festa. E o rei curioso: Esther, o que você quer, Esther? Ela: calma, tem paciência, irmão, seja paciente na aflição. Entenda que Deus está trabalhando. Descansa no Senhor, não desespere. Eu sei que o nosso coração é apressado. Às vezes nós queremos apressar. Eu sou apressado. Mas é essa hora que temos que acalmar o espírito e descansar no Senhor. Primeiro dia. Segundo dia, Esther, o que você quer? Pede, Esther, o que você precisa. Não, não está na hora. Aí, o mau Amã já estava com a forca preparada para Mardoqueu. Enquanto isso, a mão de Deus está fazendo assim, ó, agindo. Ninguém está vendo, mas a mão de Deus está trabalhando. Terceiro dia. Foi justamente naquele dia, antes do banquete, o rei manda chamar Mardoqueu e manda chamar Amã. Amã entra diante do rei e o rei pergunta a ele: o que eu devo fazer a quem um homem quer honrar? A soberba e o orgulho, ele logo pensa: a quem mais o rei quer honrar não sou eu, a não ser a minha pessoa. Acho que o último aqui sou eu. Então eu vou dar aquele conselho, ó. Manda um servo buscar o cavalo do rei, põe nele, prepara ele, põe a túnica do rei, a capa do rei neste homem, põe sobre o seu cavalo e manda um servo sair puxando pela rua e gritando, dizendo: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei disse para ele: vai e faz isso depressa. Pega o meu cavalo e pega Mardoqueu, coloca sobre o cavalo e você vai puxando no meio da rua e gritando: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Acabou o homem. Quando foi a noite, era o último dia do banquete, o rei já estava ansioso e curioso para saber o que Esther queria. E ela então disse: declara-me, rainha, e pede-me até a metade do meu reino que eu te dou. Ele disse: não, eu só quero a minha vida e a vida dos meus irmãos, porque nós somos vendidos por este mau Amã que está aí. O quê? O rei já levanta, perde a graça, e ele já sabe que o negócio fica feio para ele. E alguém chega e diz assim: ó, tem uma forca preparada para Mardoqueu, que Amã esperava hoje, fazer um churrasco, convidar os amigos e pendurar ele na forca. E aí, irmãos, o rei dá uma ordem: pega Amã e coloca na forca que ele preparou para Mardoqueu. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não é vingativo. Não, Deus não é vingativo, mas Deus é justo. Deus sabe trabalhar. Coloque-se de pé, por favor. Quero orar com você. Tem pessoas que tramam. Eu já disse que tem pessoas maldosas. Tem pessoas que armam certas situações. Tem pessoas que gastam dinheiro na macumba, na bruxaria, na feitiçaria. Eu estava pregando ontem, e quando eu estava pregando, Deus me deu uma revelação, uma visão, uma pessoa. E coisa terrível. Eu vou te falar aqui o que Deus me mostrou. Quem estava ali ontem, no culto ontem, lá no irmão Abigail, na irmã Cleusa,
uma pessoa fez uma macumba pesada com a cabeça de um boi, enterrou com o nome de uma família, para destruir essa família. Existem pessoas más, se entrega ao demônio, ao diabo, e se a pessoa não estiver protegido por Deus, pela graça de Deus, as pessoas sofrem a destruição. Mas quando a pessoa acredita no poder de Deus, Deus vira o cativeiro, Deus muda a situação, como mudou a situação de Mardoqueu. Mardoqueu estava com a forca preparada para ele, mas Deus deu a ele o livramento. E Deus usou quem? Deus usou Esther. Deus usou uma mulher. Deus quer te usar esta noite. Deus tem um propósito especial na sua vida. Deus quer destruir todo o mal que vem contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu emprego, contra a sua família. Deus quer trabalhar em seu favor nesta noite. Deus deu vitória a Esther. Deus deu vitória a Mardoqueu. E esta noite é noite da sua vitória. É noite de você sentir o poder de Deus agindo. É noite de você sentir o mover de Deus, o trabalhar de Deus. Não importa quem tramou, quem pagou, quem fez por você. O que importa é o poder de Deus, que desfaz todo o mal, toda a obra da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra. Ele é poderoso para desfazer. Em nome de Jesus, creia na sua vitória. A sua família está debaixo da graça de Deus. Eu coloco a sua família debaixo da graça de Deus. Eu coloco a sua família debaixo do poder de Deus nesta noite. Eu coloco a sua casa debaixo do poder de Deus. Eu coloco a sua vida debaixo do poder de Deus. Esta noite é noite de você receber vitória. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Coloque a mão sobre o seu peito. Receba este poder na sua vida. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba a autoridade de Deus na sua vida. Receba a proteção de Deus na sua vida. Receba o agir de Deus na sua vida. Creia que Deus está agindo na sua causa, na sua dificuldade. Deus está trabalhando em seu favor, como trabalhou a favor de Esther. Em nome de Jesus, Deus, eu apresento os teus filhos nesta noite a ti. Todos aqueles cuja mão estão sobre o seu peito agora. Deus, que a tua mão venha sobre esta mão. A mão que foram vazadas pelos cravos naquela cruz. As mãos que estenderam para operar milagres. As mãos que fizeram maravilhas. As mãos que chamaram de volta à vida Lázaro, o filho da viúva de Naim. Que estas mãos venham agora sobre estas mãos que estão sobre o peito agora. Em nome de Jesus eu ministro a bênção, eu ministro a força, eu ministro a graça, eu ministro a renovação, eu ministro a cura, a saúde agora. Sejam curados agora, sejam revigorados agora. Recebam graça, recebam força, recebam o poder de Deus, em nome de Jesus. Que todos os projetos malignos sejam falidos agora. Que toda obra maligna caia por terra. Que toda obra do adversário vai sendo destruída agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo o trabalho da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra, eu desfaço agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Recebam a bênção de Deus na sua família. Recebam a bênção de Deus no seu casamento. Recebam a bênção de Deus nos seus projetos. Que sejam abençoados em nome
de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um minuto.